Olá, bem-vindo à Teodiversidade. Hoje nós vamos tratar de religião e política no Brasil, um tema que agitou a mídia, as discussões em tempos recentes. E para tratar disso, estamos com o professor Paulo Pereira, bem-vindo. Obrigado. Ele é professor do curso de Relações Internacionais e doutorando na Unicamp sobre a questão da criminalização e os Estados Unidos. Mas hoje nós vamos tratar do Brasil. Como é que você vê, sobretudo que foi na eleição presidencial, a ligação entre religião e política? Como é que você vê essa situação? Já que a gente vê que isso é muito peculiar nos Estados Unidos, será que a gente está sofrendo alguma influência ou não se situa nesse patamar? Olha, Jorge, eu acho que da mesma forma que os Estados Unidos teve uma eleição em 2000 e 2004 do governo Bush, que foi muito marcada pela religião, aqui no Brasil eu acho que a religião também é uma expressão nacional e, nesse sentido, por vezes, as eleições, a mesma estrutura governamental, política, né? Seja no executivo e mais especificamente no legislativo, a questão religiosa ganha expressão, né? E essa expressão se manifesta, em geral, numa dicotomia entre aqueles que são religiosos, aqueles que não são, aqueles que têm posicionamentos, às vezes, políticos, que são vinculados a um certo conservadorismo religioso, e aqueles que são de um viés mais progressista, né, mais aberto, nesse sentido menos dogmático. De uma certa forma, você pode dizer que as pessoas mais religiosas são eleitores mais conservadores? Não necessariamente. Acho que a religião... No Brasil, pelo menos. Sim. Acho que a religião ela não é algo que define o conservadorismo, necessariamente. Ainda que nós possamos dizer que talvez o maior grupo seja conservador. Quer dizer, a religião e conservadorismo acho que não são coisas que andam necessariamente juntas. Ou sempre né? juntas. Não são necessariamente Tá sempre certo. juntas. Mas, sem dúvida que existe uma proximidade num grande número dos adeptos de religiões com um certo conservadorismo, especialmente as religiões mais tradicionais, né? Enfim, as monoteístas, etc. Que tem também versões diversas. A gente teve, por exemplo, no Brasil, até o fim da década, meados da década de 80 do século passado, a teologia da libertação, né, que de uma certa forma ela tinha um viés mais progressista de transformação da sociedade, etc. Sem dúvida, e acho que mesmo hoje em dia você tem determinadas linhas que ainda seguem uma postura menos dogmática, principalmente quando você vai para o âmbito público, ou seja, quando você entra dentro de uma discussão que é de política, que é de ações ou atividades que saem do foro íntimo, né? Acho que aí você tem muitos grupos religiosos e comunidades que ainda têm uma postura mais progressiva. Agora, isso não é a regra, né? A regra é o contrário. A regra são grupos religiosos cada vez mais, enfim, conservadores que querem colocar essa agenda conservadora na política, né? E de uma certa forma a gente pode dizer que esses grupos conservadores que usam a religião como discurso ou mesmo como ambiente, elas escolhem determinados temas. Sim, são temas clássicos da discussão religião-política, como aborto, né? Que é um tema que no Brasil, enfim, nas últimas eleições foi algo expressivo, né? Praticamente se torna, alguns analistas disseram, e eu concordo, parece que a eleição se torna um plebiscito, né, sobre o aborto. Então, na verdade, a discussão, a agenda se torna uma agenda de aborto ou não. Outros temas importantes, como a união civil entre homossexuais, né, que eu acho que também é um dos grandes motes da discussão hoje em dia entre religião e política. Embora não seja uma questão tão, digamos, numerosa ou tão
momentosa quanto o aborto. Não, sem dúvida que não, sem dúvida que não. E também não é uma que gera os mesmos tipos de danos, né? O número de mulheres que morrem por causa do aborto clandestino é altíssimo no Brasil. Quer dizer, esse dado é um dado que você não tem comparação da gravidade com a falta de uma união civil entre homossexuais. Mas né? agora eu pergunto, o aborto, do jeito como ele é encarado nos Estados Unidos, do jeito que é encarado no Brasil, é diferente. A realidade do aborto lá é de um jeito e a realidade do aborto aqui é diferente, ou Sim. não? Não, é muito diferente. No caso norte-americano, o aborto ele é permitido em um grande número de estados, né? E não só, eu acho que é mais expressivo ainda se você pensar que não só nos Estados Unidos é dessa forma, mas também na grande maioria dos países europeus, Rússia, enfim, você tem aí toda a parte norte do globo, grande parte tem uma política que é de permissão do aborto com algumas restrições. Né? Claro. Enquanto você tem... não é a carnificina solta. Não né? é a carnificina solta, você tem sempre um tipo de restrição. Um tipo de restrição específica. Ou de acompanhamento. De acompanhamento, etc. De uma forma ou de outra, você tem uma assessoria, uma atenção do Estado né, em relação a essa situação. Tá. Ou seja, você não criminaliza. Porque quando você criminaliza, nesse caso, e no Brasil é assim, enfim, em tantos outros países, a tendência é que você coloque fora do âmbito da política. Né? Vira uma questão de imposição de lei, de reforço de lei, de questão policial. Então, quando você não criminaliza, pelo menos você tem o Estado, vamos dizer, podendo manejar esse tipo de atividade. Né? E no caso brasileiro, o aborto sempre foi um tema que, vamos dizer, a religião vamos dizer, se calcou né, para ser uma das bandeiras importantes na discussão política. Né? E tem sido desde então, foi nas últimas eleições e provavelmente continuar sendo. Lá nos Estados Unidos é pro-choice, pró-escolha. Exato. Aqui não é. Aqui não. Né? Aqui... é uma imposição das condições. Claro que a mulher, sempre tem algum nível de escolha, mas o que se cai sobre a cabeça dela, empurrar para baixo do tapete não resolve. Eu acho que o ponto, na verdade, em que a religião mais pega, e que nos Estados Unidos teve um movimento muito grande, e aqui também tem, que são as comunidades, enfim, que propagam a ação pró-vida. Né? Quer dizer, enfim... tudo é vida, né? Então, nesse sentido, o feto, desde o início né, da concepção, ele é vida, então você não pode matar, então faz-se a vinculação entre a morte do feto com um assassinato, um homicídio, etc., né? Que o Estado deveria ir contra. Então, esse é o baluarte, enfim, religioso. Não, mas inclusive, quer dizer, a ocasião eleitoral não é a mais propícia para se discutir isso. Não é, né? Porque, veja, Jorge, é um momento no qual você tem uma agenda muito mais ampla do que só o aborto, afinal de contas... não pode se reduzir o país Quem foi que colocou a agenda do aborto como a agenda política da corrida presidencial? Essa é uma pergunta importante de ser respondida. Alguns candidatos disseram que foi a população, né? Não sei exatamente como, porque a população se expressa pelos canais da sociedade civil, eventualmente, mas também pelas estruturas políticas. Então, é difícil você ver... Bom, eu acho que a pergunta essencial nesse caso é quem coloca a agenda do aborto como a agenda das eleições e que, nesse sentido, promove a religião como valores individuais e coletivos ao patamar de definição sobre você deve ou não escolher esse ou aquele presidente. Essa é talvez a discussão mais acho que complicada que tivemos nesses últimos tempos aqui. Né? E eu acho que, eu te pergunto, a restrição a um tema só, as religiões não teriam condição de tratar de outros temas, inclusive mais importantes? Eu pergunto.
Eu acho que a religião, enfim, as comunidades religiosas, elas têm uma capacidade de tratar de uma série de questões, todas na verdade, né? Eu acho que a discussão, a distinção entre política entre governo e religião, ela não precisa ser feita de maneira estanque, né? As comunidades religiosas têm uma capacidade muito grande de mobilização, de diálogo, né? Agora... Por exemplo, nós estamos no país mais injusto, um dos mais injustos sobre a face da Terra. Sim. Isso não era tema para a religião? Eu acho que é o tema da religião. E daí resulta essa questão do aborto como consequência, mas... Claro. Até porque o aborto é, na verdade, e a forma como ele é praticado, etc., é a expressão da desigualdade de classes e, nesse sentido, da desigualdade social. Né? Então, reduzir o aborto ao tema do aborto é cair, na verdade, num elemento enganoso. Né? É cair, na verdade, simplesmente no dogmatismo da crença e deixar de lado um elemento que é essencial, que são as dinâmicas sociais. E eu acho que as comunidades religiosas teriam um papel fundamental nesse processo. Mas Afinal, elas não tiveram. Não tiveram. Né? Em grande parte não tiveram. Em grande parte não tiveram, pelo contrário. Né? Tiveram uma posição de seguir uma diretriz do Vaticano, que é uma diretriz, enfim, ou no caso, os protestantes isso, e tal. no caso católico, e os protestantes também pelas iniciativas pró-vida, quer dizer, de criminalizar o aborto. O aborto não pode ser legalizado. E digamos, né? que conseguissem isso, o problema não estava resolvido de jeito nenhum. Não estava, porque na verdade você continua com milhares de mulheres morrendo por causa disso, você continua com pessoas tendo filhos sem ter condição. Ou né? sem saber como evitar. Sem saber como evitar. Olha, eu vi uma vez dizendo que gente que acredita que quando tem relação pela primeira vez não pega filho, ou se tiver relação em pé não pega filho, quer dizer, as coisas chegam a esse nível de desinformação. E Jorge, eu acho que esse tema, né, ele é melhor tratado se você tiver uma preocupação, por exemplo, das comunidades religiosas, que me impressiona, né, não existir, com a educação. Né? Quer dizer, nos Estados Unidos sempre foi o contrário. Né? O protestantismo tinha um elemento muito forte com a necessidade da leitura própria da Bíblia, etc. E a educação teve um componente fundamental nesse processo. Então sempre teve um investimento muito grande. E assim, aqui isso não pegou por N motivos, mas o fato é que a educação sempre foi colocada, e nessa eleição especificamente foi um ponto importante, quer dizer, ela não foi tocada. Ela foi trabalhada de uma maneira absolutamente superficial. Quer dizer, e será que a questão do aborto não está ligada muito mais imediatamente a questão da educação, à educação do que à criminalização da prática? Inclusive a educação sexual. Inclusive educação sexual. Claro. Quer dizer, então me causa espanto essa postura. Mas veja, me causa espanto pelo lado religioso, não pelo lado político, porque a instrumentalização política da religião é um dado que, enfim, desde sempre e para sempre vai acontecer. A política instrumentaliza a religião. A política instrumentaliza a religião e vai instrumentalizar a religião Agora, sempre. eu queria te perguntar o contrário. Até que ponto a religião pode se intrometer, digamos, não é se intrometer, mas interferir na política, e até que ponto não é saudável a religião interferir na política? Bom, a religião, ela tem a capacidade de interferir na política porque ela tem uma capacidade de arregimentar pessoas, né? Um grande líder religioso que fala para os seus fiéis, que acreditam efetivamente nele, que não é bom votar em tal candidato, você vai ter uma adesão razoável desse grupo. Então, essa mobilização política é a mobilização que dá força para a religião se colocar na política, né? Então não é só uma instrumentalização realmente... Mas aí, tá, eu queria dar um passo atrás. Desculpe te interromper. Mas no sentido de, não política partidária, mas política de mentalidades, vamos dizer assim. A religião teria um espaço aí? Eu acho que a religião tem espaço. Falar que a religião não tem espaço eu acho complicado. Sei, né? Mas que espaço que você defenderia que a religião tivesse? Eu acho que é um espaço, na verdade eu acho que é um espaço da tolerância. Né? É um espaço do debate em função de crenças, mas que são crenças abertas à discussão. Quer dizer, a religião por si só, se você for seguir ao pé da letra no sentido dogmático do termo,
fica muito difícil você ter uma discussão e, nesse sentido, uma construção coletiva de conhecimento e de posições. Né? Então, a tendência é que haja uma dificuldade muito grande nesse processo. Agora, se a religião servir simplesmente como uma orientação de valores, né, e não necessariamente com uma definição a princípio dogmática, uma definição a princípio de posições, se você estiver aberto, mesmo sendo religioso, estiver aberto para... Eu acho que é positivo. Né? A religião, ela fomenta debates sobre temáticas, né? Ela favorece também a construção de conhecimento. Não acho que ela deve ser colocado num nível simplesmente individual, fora de todo o âmbito político. Não, eu acho que não. Agora, eu acho que a utilização disso vai depender dos indivíduos, obviamente, e também das lideranças. Quer dizer, tratar a religião como um partido seria uma coisa, uma deturpação. Eu acho que religião... Já teve partidos democratas cristãos, você tem partidos religiosos em vários países, mas isso, de uma certa forma, não chega a bom termo, né? Chega a bom termo porque quando você coloca a religião, né, a crença religiosa como parâmetro da política, a tendência maior é que você vai cometer injustiças com grupos que não são da sua religião, a tendência é que você vai se fechar, na verdade, para outras possibilidades de leitura sobre temas que não dizem respeito a um grupo, mas dizem respeito a uma nação, dizem respeito a comunidades inteiras, que não necessariamente partilham de crenças religiosas que as suas. Então, essa infiltração, aí sim, né, da religião na política como partido, e nesse sentido, a tentativa de propagação da religião como política... Daquele grupo religioso. Isso é praticamente uma facção, né? Quer dizer, nesse sentido de um corte que não tem uma representatividade da comunidade. Seita, né? Isso. Então, acho que não é adequado. Eu acho que você não era nascido, mas no tempo da ditadura, as religiões eram mais unidas, porque tinha, digamos, uma ameaça comum. Claro que havia quem aderisse, obviamente, teve Marcha da Família com Deus pela Liberdade, etc. Mas conforme a coisa foi avançando, houve uma frente democrática da qual as religiões participavam, não como partido, mas elas participavam ecumenicamente. Sim, e eu acho que a referência maior nesse caso é um certo humanitarismo, né, da religião, quer dizer, essa característica humanitária que une todas as religiões, ela pode favorecer nesse sentido um encontro cooperativo. Né? Não necessariamente o fará, né, como a gente já fez referência aqui, mas eventualmente sim, porque existe essa base comum. Né? E no caso do combate à ditadura foi dessa forma, e sempre que você tem arbitrariedades por parte do Estado, etc., você pode ter uma capacidade de resposta que vem também das comunidades religiosas. Então eu acho que, veja, mais uma vez, existe uma importância grande das comunidades religiosas no desenvolvimento, vamos dizer, nessa construção social. Agora, a meu ver, o que foi feito na eleição presidencial aqui no Brasil, ela é um equívoco enorme, uma deturpação da capacidade benéfica que as religiões podem ter para o debate político. De uma certa forma, aí é uma posição, quer dizer, que há uma dissonância entre alguém querendo se meter entre você e a urna. Porque na hora de você votar, quem tem que mandar em você é a sua consciência, quer dizer, você mesmo. E isso, algumas religiões, alguns líderes religiosos querem usurpar das pessoas. Então há uma contradição nisso aí. Então é isso que eu te pergunto. Não seria o caso das religiões abrirem mão da sua influência sobre o indivíduo, chegar à última influência, porque ele, no fator de educar a pessoa a ela ser autossuficiente mentalmente, né? Eu acho que a dificuldade nesse caso está na própria característica do que é uma instituição religiosa, né? Mas a instituição religiosa, ela vai necessariamente
buscar trabalhar aquele grupo como um grupo minimamente homogêneo, em função de crenças que deveriam, se não são, deveriam ser parecidas. Aquele que se coloca de uma maneira desvirtuada, em geral ele vai ser colocado de lado, né? Ou vai ser lhe imposto determinada visão de mundo. Então, é difícil pensar como as religiões poderiam tratar os indivíduos pela sua individualidade e não pelo grupo, não pela estrutura coletiva, né? Tá. Então, acho que a dificuldade está um pouco nessa própria característica, né, da instituição religiosa. Não vejo uma forma do indivíduo ter uma liberdade efetiva dentro... se você caminhar no sentido do dogma religioso. Quer dizer, é aquilo e pronto, né? E nesse sentido você tem sempre uma liderança, né? A estrutura das instituições religiosas pressupõe sempre uma hierarquia clara, etc. Então, fica difícil você ter uma liberdade para o indivíduo que se sobreponha a essa lógica coletivista, né? Então, eu não vejo muito como ser dessa forma. Eu acho que a tendência... Como ser diferente. Como ser diferente. Não vejo como não ser dessa forma, né? Tá. Acho que ser diferente seria talvez construir um conhecimento ou um envolvimento religioso que não passasse pela instituição da religião, né? Seria alguma coisa menos vinculada a isso, né? A gente sabe que há uma tendência demográfica de haver pessoas que são crentes, acreditam em algum tipo de crença religiosa, mas não seguem igrejas específicas. Uhum. Isso não seria um tipo de coisa a ser pesada, a ser considerada dentro desse jogo político? É interessante você falar isso porque, bom, nos Estados Unidos eles dão nome para tudo, né? Inclusive para rótulo. Tem nome então, o rótulo desse grupo, né, esse que você fez referência que existe no Brasil e realmente existe, são aqueles que não têm igreja. Quer dizer, eles têm uma crença, né, têm uma espiritualidade. São espirituais, mas não religiosos. Mas não são religiosos, né? E... em geral, esses são, nos Estados Unidos, são os que votam nos democratas, são os mais progressistas, são os, nesse sentido, urbanos, né? Em geral, profissionais liberais. Tem enfim, maior escolaridade. Maior escolaridade. Esse é o grupo, né? Engraçado, seria interessante ver, eu não tenho informações aqui no Brasil a respeito disso, mas seria interessante mapear um pouco que grupo que é esse aqui do Brasil, né? Quer dizer, com coisa mais qualitativa. Com coisa mais qualitativa. Né? Lá nos Estados Unidos, pelo que eu tenho dado, são 16% esse grupo. Uhum. Aqui no Brasil, o dado de 2000 do censo era que eram 7,4. Quer dizer, lá é 2,5 vezes quase, esse grupo é maior do que aqui. Sim. Mas esses grupos eles estão crescendo muito rapidamente, né? Então, dialogar com esses também vai acabar sendo uma necessidade. Vai acabar sendo uma necessidade. E ainda mais, quer dizer, pelo desenvolvimento social do Brasil, maior acesso à educação, né? A tendência é que esse número aumente, né? Em geral, em países onde você tem uma educação, uma quantidade de anos maior, né, de instrução, você tem uma maior crítica a essas estruturas religiosas mais rígidas. Não é só isso, mas existe um componente importante. Então, me parece que esse número, como você disse, tem uma tendência a crescer. Agora, com o censo que estão fazendo em 2010, vai ser interessante a gente ver um pouco essa característica, né? Mas não é só da educação, porque você tem quem estudou em colégio de padre, colégio de freira, lá pela meados do século XX, sabia que a educação, por mais ampla que fosse o número de anos, conduzia a um certo tipo de mentalidade. Me parece que a sociedade é que ela mesma exige um determinado tipo de educação mais ampla, à medida que vai se industrializando e sim, um determinado mundializando. tipo de educação, você tem toda a razão. Quer dizer,
é um determinado tipo de educação, não é educação por si própria. Você pode ter uma educação religiosa e, enfim, isso vai promover um maior número de adeptos da religião, né? Mas eu acho que essa educação mais laica, quer dizer, essa educação vinculada aos processos de desenvolvimento industrial, uma certa urbanização, não, certa não, uma expressiva urbanização que você tem tido o inchaço das cidades, etc. Eu acho que isso tem conduzido a um maior número de adeptos dessa corrente alternativa, essa terceira via, né, da espiritualidade, são os sem igrejas, né? São aqueles que rechaçam essa instituição religiosa, apesar de terem crenças, enfim, serem espiritualizados. Tá certo. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, como se dá na juventude universitária, tem esse livro aqui, que fui eu que escrevi. Religiosidade Jovem, Pesquisa entre Universitários, da editora Olho d'Água. Terminamos por hoje. Obrigado, Paulo. Obrigado, Jorge. Pelas suas lições. Obrigado. E você fique conosco, acompanhe o nosso Teodiversidade. Nós temos em 1991 aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra, porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta. Quer dizer, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque. O pretexto para a realização do ataque foi o fato de que o Iraque havia invadido o Kuwait, o país vizinho do Iraque. Mas, na verdade, do que se tratava era o seguinte: os Estados Unidos, que não estavam contentes com a situação da existência da OPEP e a existência de um organismo internacional que fixava os preços do petróleo, os Estados Unidos queriam intervir diretamente na fixação dos preços do petróleo. Então eles invadiram o Iraque, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, controlaram o Kuwait, que é o terceiro produtor de petróleo do mundo, e os Estados Unidos já eram auxiliados pela Arábia Saudita, que é o primeiro produtor de petróleo do mundo. Então, quer dizer, já o primeiro ataque em 1991 foi um resultado do interesse dos Estados Unidos, que é em controlar diretamente as reservas de petróleo. E naquela ocasião eles só não completaram o processo de ocupação do Iraque, porque eles achavam que neutralizando o Saddam Hussein, isso já seria suficiente para controlar a política de preços, etc.